Olá, seja bem-vindo a mais um Biblioteca da NET. E o livro que eu quero dividir com vocês é um livro que eu amo, eu gosto muito, eu li várias vezes, não só pelo conteúdo, mas pela organização e pela possibilidade de, mesmo que não pessoalmente, ouvir alguém que tem pensamentos correlatos entre a relação do aspecto espiritual ou do espiritismo com os aspectos físicos da neurologia, por exemplo. Eu tive um grande professor de neuroanatomia, o Tuíde Pinheiro, que eu agradeço muito e que me despertou o interesse e me apaixonei pela neuroanatomia. Ele era um grande cirurgião, dos maiores, e assisti muitas cirurgias com ele, daí o interesse na neuroanatomia, posteriormente na neurologia, mas na época em que eu me dedicava a esse conhecimento, não tínhamos a dimensão que temos hoje. Não haviam os equipamentos que permitem essas análises não invasivas, não havia o que nós chamamos hoje de neurociência. Era algo muito mecânico, muito incipiente, e muitas das ilações que se tiravam das relações entre a anatomia e o funcionamento, a cognição, etc., eram ainda incipientes. À medida que a ciência foi evoluindo, muitas ilações interessantes foram surgindo, eu me interessava também por essas descobertas, mas havia uma lacuna com relação aos aspectos espirituais. Hoje existe muito mais material falando sobre a relação entre a meditação e fisiologia, a relação entre certas respostas emocionais e comportamentais e a neurologia. Isso vem justamente desses novos exames, novas técnicas. Mas antes delas surgirem, a primeira pessoa que falou alguma coisa que ressoou em mim foi Nubor Fakhouri. E olha que interessante, eu não o conheci pessoalmente, tá? O primeiro livro que eu li dele foi esse aqui, O Cérebro, que é o livro que eu trouxe hoje, O Cérebro e a Mente. O livro mais famoso dele era Muito Além dos Neurônios, mas esse aqui foi o primeiro, O Cérebro e a Mente, tá? De Nubor Fakhouri. Quem é Nubor Fakhouri? Bom, ele era diretor do Instituto do Cérebro de Campinas, tá? Desde 1987, e foi professor de neurocirurgia na Unicamp. Ele recebeu vários títulos, era uma pessoa... E era um neurocirurgião, professor titular da Unicamp. E isso me chamou a atenção, é uma coisa que eu executava, uma área interessante. E ele era espírita e se falava sobre espiritismo. Eu não... Lembra, hoje você pode ver um monte de coisa no YouTube, um monte de palestra. Na época você não tinha isso, ou você tinha uma fita gravada, ou você ia. Então eu não tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente. Eu via comentários, mas as pessoas quando falam de outra, nem sempre o conteúdo que gostaria. Quando saiu o livro, eles comentaram, antes de eu possuir o livro Além dos Neurônios, esse livro eu recebi de presente, foi em 2001, e o material, primeiro, a biografia dele já me interessou, o conteúdo. Vou falar só sobre a sinopse aqui, eu já adorei. Por quê? Porque ele fala coisas que você fala sobre o cérebro, que você encontra em vários lugares, mas ele tem uma abordagem diferente. Então, a evolução do cérebro. 2 gramas a cada 100 mil anos. Os fósseis de homídeos africanos, australopitecos, a fisiologia, ele foi falando sobre o desenvolvimento do cérebro, então, evolução, o surgimento, tá? O mapa do desenvolvimento dos sistemas, a hierarquia, sistemas, módulos. E, olha só, não é um livro para técnicos, é um livro para leigos. Então, ele usa uma linguagem bem acessível, bem direta. O mapa do desenvolvimento das funções, lobo frontal, função motora, lobo frontal, psicomotoras, que eram coisas que a gente tinha estudado e que quando eu queria fazer uma palestra e falar, eu tinha que criar analogias, criar metáforas que tornassem mais fácil o entendimento. Eram coisas que eu acreditava que seriam, mas não havia provas concretas porque não tínhamos exames que fizessem essa relação. E ele apresentou para mim uma série de metáforas maravilhosas para explicar, para facilitar o entendimento. Então, eu gostei muito do livro, as divisões, o mapa de desenvolvimento das funções, reconhecendo a mente, princípios da termodinâmica. Aí diz assim, mas isso aí, sim, vai valer a pena. Vai valer a pena porque ele pega as várias áreas do conhecimento e une para você entender a questão do cérebro e da mente. Hoje, as pessoas acham
que existe uma separação química, física, biologia. Não há. Isso é em termos técnicos e didáticos. Na verdade, é muito mais administrativo, para facilitar, por exemplo, você medir o conhecimento com as provas e tudo mais, como se isso cumprisse esse papel. Então, para você ter um entendimento, vários conceitos são necessários. Quando alguém fala que o peso do perispírito, uma vez alguém fez um questionamento desse tipo e disse assim, vem cá, e a gravidade age quanto? Como assim? Você sabe que peso é uma equação. Aí a pessoa ficou confusa, porque você usa peso com relação ao perispírito, então ele está sujeito à gravidade da Terra, do planeta, é uma relação física. Não, uma coisa. Então, qual é a grandeza? É peso? Vocês estão entendendo? Se você não me entendeu, é que o peso é calculado com relação a determinadas grandezas físicas. Então, qual é o peso de um espírito? Ah, mas ele não é físico, então tem peso? Vocês estão entendendo? A pessoa usa um conceito, por exemplo, e o entendimento fica confuso ou difícil. Então, eu gostei muito da apresentação, o inconsciente neurológico, o cérebro e a mediunidade. Então, existem vários conceitos. Essas páginas saíram de encontros que ele realizava no Instituto do Cérebro, tá? Em várias áreas, e ele tem uma abordagem da espiritualidade. Então, eu adorei o conteúdo do livro, é excelente, didático, é um livro de grande valor para a sua biblioteca, porém, eu vou ser absolutamente sincera, tá? Eu me interessava já pelo livro, as pessoas comentavam muito sobre o Nobuo Fakuri, apesar de não conhecê-lo, não ter assistido a palestra pessoalmente, haviam várias colocações, havia interesse, mas eu já lia muita coisa sobre isso, e entre coisas essenciais você ia deixando. Mas ele ganhou-me totalmente com o prefácio. Tá? Eu li o prefácio, né, e o agradecimento. Então, quando eu li o agradecimento, ele me ganhou totalmente. E aí, adiante, ele conseguiu consolidar. E eu separei esse livro para ler num espaço especial. Eu normalmente leio em qualquer lugar, mas depois de ler isso aqui, eu gostei tanto desse agradecimento. Apesar que para mim marcou a ótica com que eu olhei o livro, e eu acho que vai marcar você também. Nobuo Fakuri, eu não o conheço pessoalmente, mas esse agradecimento é lindíssimo e me emocionou. E me fez ler com uma visão diferente um livro que eu iria observar de maneira técnica, tipo, mais uma ferramenta de entendimento. E que, com esse agradecimento, mudou a ótica. E vocês sabem que a ótica faz muita diferença quando você lê um livro. Então eu vou compartilhar com vocês o agradecimento do livro, né, na entrada do livro O Cérebro e a Mente, uma conexão espiritual. Tá? Ele fala sobre a fisiologia da mente, ele fala sobre a tendência atual de materializar conceitos, ele fala que ele, como um cirurgião, uma pessoa voltada para aspectos extremamente técnicos, e alguns conflitos que existiam entre o eu espírita e o eu cientista. Aí ele começa a fazer relações que ele foi estabelecendo, a emancipação da alma, a relação do cérebro com a mediunidade, o que seria matéria mental e algumas coisas, conceitos espirituais, tentando um entendimento mais objetivo. Mas vamos àquilo que me fez ter uma relação afetiva com o Nobuo Fakuri, sem conhecê-lo. Então, se ele estiver assistindo isso, ou alguém parente, eu nunca o conheci pessoalmente. Agradecimento. Lourdes, é para você. Certa ocasião, fui visitado em casa por um colega que me trazia sua tese com um convite para participar do seu julgamento. Ele e eu trocávamos expressões de orgulho pelas conquistas acadêmicas que cada um podia recordar um com o outro. Estamos falando de um professor titular de neurocirurgia da Unicamp, então muitos, e ganhando de vários prêmios. Enquanto conversávamos, eu ia percorrendo os cômodos da casa e lhe mostrando as dúzias de telas na parede, os pratos de porcelana bem pintados, arranjos de flores construídas à mão, toalhas de crochê estendidas nos móveis e tapetes de arraiolo esparramados no chão. Daí a pouco, ele brincava com uma dobradura de origami ou se encantava com uma das bonequinhas esparramadas no sofá. Para tudo que ele via, meio que distraído, eu ia lhe dizendo que tinha sido minha esposa que pintara, bordara, tecera
construíra ou produzira. Depois de uma certa pausa, ele perguntou-me: Nubor, nós que somos cirurgiões, em quanto tempo conseguiríamos fazer um de nossos residentes se tornar neurocirurgião? Respondi que em 4 anos eles já estão operando relativamente bem. Depois de algum tempo, meu colega, com ar de extrema seriedade, perguntou-me: em quanto tempo você acha que se faz uma esposa como a sua? Lourdes, obrigado por tudo, Nubor. Então, eu tinha uma expectativa com relação a esse livro, um livro técnico, um livro de ferramenta, um livro para ser lido numa determinada abordagem e ótica, e quando me deparei com esse agradecimento, me despertou a emoção e me fez olhar esse livro com outros olhos. Eu gostei muito, é um livro que eu recomendo há muito tempo, é um livro que eu li várias vezes, me trouxe muitas ideias interessantes. Existem coisas com que eu concordei, outras não, abordagens, porque ele apresenta várias abordagens diferentes, muito bem construído, muito bem organizado. Posteriormente, eu li Muito Além dos Neurônios, um outro livro extraordinário, que numa outra oportunidade eu falarei mais, mas esse é um livro que eu gostaria de dividir com vocês na biblioteca da NET. O Cérebro e a Mente, de Nubor, uma conexão espiritual, de Nubor Fakuri. Então é alguém que tem credenciais acadêmicas, científicas, etc., a qualquer prova, mas também tem uma abordagem espiritual, mas no sentido mais bonito de uma expressão espiritual, que é aquela que vem do sentimento. Então, eu agradeço a você, Nubor Fakuri, pelo livro e pelos momentos de encantamento que eu vivi, começando com o seu agradecimento. Então, espero que seja útil para você, que você se encante tanto quanto eu, o livro O Cérebro e a Mente, de Nubor Fakuri. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.